A semana passada foi marcada fortemente pelo risco de o governo brasileiro estar quebrando o teto de gastos e também pelas repercussões que isso teve diante do mercado dos investidores, tanto aqui de dentro como lá de fora dos outros países. Vamos falar nesse vídeo sobre a importância do teto de gastos e sobre os perigos de não respeitar. Oi, tudo bem? Para quem é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Para a gente entender de fato então a importância do teto de gastos, vamos usar um exemplo mais cotidiano. Vamos supor aqui que o Carlos e que a Maria sejam duas pessoas com situações econômicas completamente diferentes. O Carlos, ele gasta mais do que ganha, ele tem várias dívidas e ele também sempre atrasa seus pagamentos, suas contas, enquanto que a Maria, ela sempre gasta menos do que ganha, não possui dívidas e nunca atrasa seus pagamentos, nunca atrasa as suas contas. Então, se a gente trata de empréstimo, por exemplo, se os dois vão pegar empréstimos com algum banco ou com alguma pessoa até mesmo, qual que você acha que vai ter que pagar mais juros? Exatamente, o Carlos ele vai ter que pagar mais juros, vai ter que pagar juros altos para conseguir empréstimos. Por quê? Porque o risco de alguém emprestar dinheiro para ele, de um banco emprestar dinheiro para ele, é alto. Porque pelo histórico dele, pela situação econômica, financeira ruim dele, de sempre gastar mais do que ganha e de precisar de dinheiro para pagar dívidas antigas, então essa situação dele traz um risco. Por quê? Bom, se eu emprestar dinheiro para ele, qual é a chance de eu não receber de volta? É alta. Então, é difícil para ele estar conseguindo um empréstimo. E quando ele consegue, ele tem que pagar altos juros. Ao contrário da Maria, que tem uma situação financeira boa, não gasta mais do que ganha, não tem dívida, então é muito provável que ela pague de volta. Então, facilmente ela consegue dinheiro emprestado e ela consegue esse dinheiro a juros baixos. Bom, mas do que adianta isso no caso de pessoas se a gente está tratando de países? Bom, porque no caso dos países, essa dinâmica de juros, de facilidade de tomada de empréstimos e também sobre o custo de empréstimos também é muito influenciada pelo risco país. Quanto mais arriscado é emprestar, investir dinheiro no país, então maior será o retorno exigido, é a relação entre o risco e o retorno. Então, se os investidores eles entendem que o país ele possui um risco maior, então eles vão exigir um retorno maior para estar colocando dinheiro no país. A mesma coisa no caso de empréstimos. Se o Brasil pede dinheiro para alguém, esse alguém pode até emprestar dinheiro, mas aí ele vai exigir mais juros, os empréstimos vão se tornar mais caros, financiamentos se tornam mais caros, é mais difícil pegar dinheiro de fato emprestado e também as dívidas já existentes do país acabam ficando mais caras, o país fica mais endividado, o que dificulta ainda mais que o país consiga dinheiro emprestado. Além disso, se o risco do país está mais alto, o que ocorre é que caso esse retorno não fique maior, a Selic, a taxa de juros não fique maior, então é provável que saia capital estrangeiro do país, encarecendo o dólar, ou seja, desvalorizando ainda mais real, encarecendo outros produtos. Então, quando o risco do país aumenta, quando o risco do país está alto, tudo isso tende a ocorrer esses pontos negativos. Mas aí vamos voltar um pouco agora para aquele exemplo mais cotidiano, o exemplo do Carlos. O Carlos, para convencer as pessoas de que ele está se ajeitando na vida financeiramente e para conseguir melhores empréstimos, o que ele faz? Vamos supor um cenário em que ele diga, para melhorar minha situação financeira e me tornar um devedor confiável, eu vou estabelecer um teto de gastos para que todos vejam que eu controlo as minhas despesas. Bom, o Carlos, ele faz isso como se fosse algo que prova, olha, pelo menos eu estou tendo controle, eu não vou gastar mais do que isso daqui. Ele mesmo que delimita, que determina quanto que vai ser esse teto de gastos. A mesma coisa quando se trata de um país, no caso o Brasil.
o país mesmo determina o seu teto de gastos. Respeitar o teto de gastos não indica que o país esteja em uma situação econômica boa, nem que o país gaste pouco. Não, significa pelo menos que enquanto tiver o teto de gastos, pelo menos se tem um controle mínimo dos gastos e que não vai se gastar mais que o teto. Mas se o país não consegue nem controlar os gastos perante o teto, ou seja, se o país acaba furando esse teto de gastos, que ele mesmo colocou o limite, então é uma péssima mensagem ao mercado. Que, os investidores vão pensar, poxa, se o país não consegue respeitar nem o teto que ele mesmo criou, será que ele vai respeitar o que ele deve? Ele vai arcar com as suas dívidas? O que mais ele vai desrespeitar? Qual é o risco fiscal existente no país que não consegue nem respeitar o próprio teto de gastos? E claro, além desse aspecto, tem toda a questão, poxa, quanto que o país vai gastar? O quão endividado vai estar o país? Qual vai ser o percentual de dívida do país perante seu PIB? Vem todas essas questões, todos esses riscos. E trazendo de novo para o cotidiano, imagina se o Carlos fala para todo mundo, agora estou bem financeiramente, está tudo certo. Mas aí vai lá e extrapola o próprio teto de gastos. Ele vai conseguir empréstimos mais caros ou mais baratos? Obviamente, mais caros, isso se ele conseguir empréstimos. Então, basicamente é um desastre para ele e acaba sendo como se fosse uma bagunça na ótica das pessoas que estão ao seu redor. Bom, por hoje é isso, pessoal. Era para ser um vídeo bem curto mesmo, só para sintetizar o risco que o país corre ao quebrar o teto de gastos. Se você gostou do vídeo, então dê um like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Destaco aqui que nós temos nossos cursos, dos mais básicos até os mais avançados. O link deles estão aqui na descrição, como sempre, e eu vejo vocês nos próximos vídeos.